Amigos da TV Cidade, começamos aqui o programa Cidade Aberta, edição de hoje pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Além do canal 14, você pode nos acessar também pelo aplicativo de celular, pelo nosso site, e ainda nossas principais matérias e programas ficam registrados no YouTube e também postados no Facebook. São diversas oportunidades para você ter acesso à programação da TV Cidade. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas. O nosso convidado hoje é o juiz de direito que atua no Fórum de Farroupilha, o Dr. Mário Romano Majuni, responsável pela segunda vara do nosso município, do Fórum aqui do município, a área civil, e também atua muito na área da infância e da juventude, enfim, na questão no momento de plantão, em alguns casos especiais também, da Lei Maria da Penha. Doutor Mário, queria abrir esse segmento do programa falando mais sobre a vara da infância e da juventude, que o senhor acompanha de perto, e vejo que é uma área que é a menina, também não desprestigiando as outras, mas é a menina dos olhos do magistrado, do doutor Mário, sobretudo a questão da infância. O que a gente pode falar do ano de 2017 na área da infância, e depois a gente vai para a juventude? Então, a menina dos meus olhos se devia ser de todos os juízes e promotores e de toda a comunidade e sociedade. É verdade. Sobretudo da família. Artigo 227 da Constituição: se deve tratar os direitos fundamentais da criança e dos adolescentes com prioridade absoluta, e lá elenca todos os direitos, uma caminhonada de direitos a serem respeitados. Eu entendo assim que a criança é um terreno extremamente fértil, e se você souber cultivar esse terreno bem, assim, a sociedade vai ser muito melhor. Acho que todas essas outras questões, esse número expressivo de processos se evitaria se nós soubermos... A violência também... Com certeza, em todos os aspectos. Assim, você ter um cidadão que respeita a si próprio e que respeita os outros, faz toda a diferença. Acaba diminuindo as demandas judiciais, diminuindo os problemas sociais, ou seja, pessoas que saibam se respeitar e que respeitem os outros. Só que para surgirem essas pessoas, é necessário investir na infância e na juventude. Isso não vai ser com presídios que nós vamos chegar nessa sociedade. A educação é a base. A educação é a base, com certeza. Não vai ser com leis, por mais que ajude. Todos esses mecanismos, a meu ver, auxiliam na construção de uma sociedade melhor. Mas o fundamental, a meu ver, a base de tudo são as crianças e os adolescentes. Se nós falharmos ali, assim, o resto virá como consequência disso. E se nós acertarmos nesse ponto, o resto também virá como consequência. Então, eu assim, fazendo um apanhado do ano de 2017, nós tivemos 2 adolescentes internados que cometeram fatos graves. Eu não recordo aqui os fatos que foram cometidos, mas só 2. Então, eu digo só... Oxalá não fosse nenhum, né? Mas enfim, que ficaram internados durante o processo. O processo tem que ser extremamente célere, 45 dias para se encerrar o processo, e acabaram sendo condenados os 2. Geralmente eu não deixo internado a não ser fato grave. O que é um fato grave? Um roubo, uma mão armada, é uma questão de tráfico, mas não aquele tráfico de ser uma mula para transportar um pouquinho de droga, sim, quando é um tráfico algo mais exacerbado, que vê que o adolescente está meio que no comando de uma organização criminosa. Então nesses casos se deixa internado. Ou questão de abuso sexual, aí depende da idade, também se leva em conta. Uma coisa é eu analisar um adolescente que os atos infracionais vão dos 12 aos 18 anos. Alguém que tem 12 anos e alguém que tem 18. 18 anos já é adulto praticamente. Então o grau de responsabilidade se espera que seja muito maior. O de 12 anos é praticamente uma criança ainda. Então se eu pondero todas essas questões. Então nós temos hoje em torno de 40 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, cometeram atos infracionais. O CREA está com um projeto que eu entendo assim, que é muito bom na área dos atos infracionais, do cumprimento da prestação de serviço à comunidade, que são os círculos de paz.
Então eles se reúnem, os adolescentes, infratores, com a família desses adolescentes e com outras pessoas que queiram participar, sob a orientação então de um coordenador que foi treinado para isso, que vem lá de Caxias do Sul, e conversam sobre o que aconteceu, sobre o que sentem, enfim, se faz um trabalho com esses adolescentes para que não voltem a reincidir no ato infracional. Então isso para mim é muito relevante, um trabalho excelente do CREAS, então parabéns, um trabalho em parceria que nós temos com o município. Está funcionando. Que está funcionando e bem. Os que são acolhidos, geralmente assim, Leandro, a maioria, quando são internados, que equivale à prisão, a maioria retorna pior de como vai para lá, a maioria volta a cometer crimes. São pouquíssimos os casos de internação que surtem o efeito desejado. Então, quando se fala em construir presídios, não sei se é a melhor solução. Eu entendo que tem... As práticas não revelam isso. As práticas não revelam. Eu vejo que quando eu interno um adolescente, ele vai depois continuar praticando atos infracionais, e pior quando é adulto. O presídio não é então meio de ressocialização? Não ressocializa, ou ressocializa muito pouco. Então, mas o que fazer também não sabe. Eu tive há uns anos atrás, por exemplo, um adolescente que em 2 meses matou 3 pessoas. Então não tem como não internar a pessoa. Eu tive um caso, que foi um desse ano, que assaltaram um taxista e criaram de Garibaldi até Farroupilha batendo no taxista dentro do carro. Ou seja, tem casos assim que não dá também para não internar, para não prender, né? Então tem que levar em conta a gravidade do fato, e o adolescente tem que saber que se ele aprontar algo grave, ele vai ser internado sim. Então isso também é um fator, a meu ver, de educação, mas pontualmente não resolve, para aquele adolescente resolve muito pouco. Aí entro no outro campo dos acolhimentos. Então o pessoal do CREAS estava me contando esses dias de 2 adolescentes que tinham praticado um ato infracional e que aí estavam cumprindo medida no CREAS, e aí os irmãozinhos de um deles foram acolhidos, levados para casa lar. Aí o outro, que também tem irmãozinho, a partir daí diz que começou a cumprir muito bem a medida, porque ele tem uma grande paixão pelo irmãozinho, e então ele não quer de forma nenhuma perder o irmãozinho. Então, para ver que às vezes a repercussão, por mais que daqui a pouco pontualmente não surta resultado, no conjunto da obra pode surtir resultado, né? Então teve um adolescente que entendeu que era relevante ele cumprir bem a prestação de serviço de comunidade, pena daqui a pouco até de ter acolhido um irmãozinho dele, né? E aí entra o outro aspecto dos acolhimentos, que é um trabalho assim, que realmente eu me dedico enormemente a essa questão, e Farroupilha tem sido apontada assim como referência, e um pouco é por causa desses números que eu vou te passar agora. Então nós, esse ano, passaram pela Casa Lar 57 entre crianças e adolescentes. No início do ano, acredito que tinha lá uns 25, hoje estamos com 24. De 2016, nós temos 5 que remanesceram, os demais todos foram acolhidos em 2017. Então, na verdade, a média de duração dos processos de acolhimento nosso tem girado, no máximo, em torno de 1 ano. Então, assim, é bastante rápido, né? É bastante rápido. Tem comarcas em que demora 2, 3, 4, 5 anos. Eu tento evitar ao máximo que as crianças e os adolescentes fiquem acolhidos por bastante tempo. Então a gente tem um trabalho enorme com a Casa Lar, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, com toda a rede do município que trabalha nessa área, envolve postos de saúde e tudo mais, no sentido de que a criança, uma vez acolhida, ou ela retorne logo para a família, para os pais ou para alguém da família extensa, pode ser avós, tios que tenham condições de cuidar bem, ou que se encaminhe a ação de destituição e se leve a termo essa ação, que aí tem ampla defesa contraditória, uma ação bastante complexa, e que se insere o mais rápido possível. A lei diz que tem que ser em 4 meses, mas é muito difícil conseguir encerrar uma ação de destituição em 4 meses, para que essa criança
esse grupinho de irmãos possa ser encaminhado para adoção, né? E aí nós temos conseguido encaminhar assim, todos, né? Na verdade, hoje nós temos uma menina de 15 anos, 15 ou 16, que está apta para adoção na Casa Lar, mas o restante nós temos encaminhado todos. Então, conforme se vai encerrando o processo e eles ficam aptos a serem encaminhados, e nós temos logrado êxito em encaminhar os grandes, inclusive grupos de irmãos, 2, 3, 4 irmãos, ou até mais às vezes. Certo. Isso é uma característica bastante, eu diria assim, forte e até bonita de Farroupilha, né? Porque tem muito acolhimento, isso é bonito, doutor Mário. Tem, e pessoas têm se interessado pelo nosso trabalho, tenho visto, tem tido uma projeção estadual e nacional por conta dessa agilidade, só que nessa agilidade envolve todos os tem uma rede segmentos. De apoio, né? Tem a doutora Cláudia Fórmula, então, que movimenta toda essa engrenagem com rapidez. Por exemplo, hoje eu tive uma criança que foi acolhida, mas já determinei, então, que tenha avaliação social em diversos familiares que disseram que têm interesse em ficar com a criança. Já determinei que haja avaliação social desses pais. E o Ministério Público já articula com a Casa Lar, com a equipe que tem psicólogo, assistente social, então essa equipe técnica, com o Conselho Tutelar, no sentido de verificar se realmente dá para voltar para essa família, ou se é o caso de destituição. Então toda essa articulação é que surte um resultado bom. E o bom também é que há famílias, pessoas dispostas a adotar essas crianças, esses adolescentes. Porque do contrário também não daria. Do contrário, você destitui do poder familiar alguém, para depois deixar a criança numa casa de acolhimento, aí não dá, né? A casa de acolhimento é uma passagem que, de preferência, não seja muito longa, né? De preferência, sim, que seja bem breve, o mais breve possível. Nós não temos em Farroupilha as famílias acolhedoras, que seria, a meu ver, interessante também. Ao invés de ir para uma casa de acolhimento, há comarcas que têm esse trabalho bastante desenvolvido, em que a criança vai para uma família. Então, há famílias que são previamente cadastradas, e elas recebem uma criança ou um grupinho de irmãos, não mais do que isso. Do contrário, já perde a conotação de família acolhedora e se entra como assim institucionalização. A questão de quando que o magistrado, o Dr. Mário, decide em conceder a acolhida para uma determinada criança, enfim, na infância ou na adolescência para uma família, há uma série de requisitos, né? O senhor cuida muito de tudo isso, porque é uma responsabilidade do próprio juiz, né? Com certeza. Então, assim, não se acolhe, então a orientação toda do Conselho Tutelar e a atividade do Ministério Público é de antes do acolhimento se tentar esgotar toda a aplicação de medidas possíveis. Mas tem casos em que se vê que, por mais que se apliquem as medidas, as pessoas não querem atender, não se dão conta da gravidade da situação, e então ali envolve geralmente os acolhimentos. O que eles envolvem geralmente? Não é um fato isolado que vai determinar o acolhimento. Geralmente o que tem violência doméstica toda hora, então um marido que bate na mãe das crianças a todo momento, na presença dos filhos, ou sem a presença dos filhos, bater em qualquer circunstância, né? Algo assim sistematizado, uma violência sistematizada, a questão da criminalidade também exacerbada, por exemplo, pessoa que está toda hora envolvida com o tráfico de drogas, aí as crianças às vezes envolvidas também nessas atividades. Colocadas como objeto. Colocadas como objeto, caso assim, em que a pessoa vai assaltar e junto leva a criança. Então esse tipo de casos, a questão de abuso sexual, o uso de drogas aí na presença ou sem a presença, porque para mim o uso de drogas ele é o malefício, né? E não é só a ilicitude, é todas as consequências que ele traz, é a incapacidade
de estruturar, de cuidar de si próprio e de cuidar do outro. Então, alguém que usa drogas não sabe cuidar de si próprio. Se não sabe cuidar de si próprio, como vai cuidar do outro? Como vai respeitar regras? Como vai respeitar limites? Respeitar o direito do outro? Então, o primeiro requisito, a meu ver, para você respeitar os outros é respeitar a si próprio. Se você não sabe respeitar a si próprio, não vai conseguir respeitar os outros. E se você tiver uma criança junto com você nessas circunstâncias, a criança vai aprender isso também. Então, assim, tem que quebrar esse ciclo, a meu ver. E eu zelo muito para que isso não aconteça, para que as crianças possam realmente conviver num ambiente que proteja elas sadio e que proteja elas integralmente em todos os sentidos. Então eu zelo muito por isso nessa área de infância e juventude. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Nós voltaremos então para concluirmos a conversa com o nosso convidado hoje, o Dr. Mário Romano Majoni, que está aqui nos estúdios do nosso Canal 14, a TV Cidade Farroupilha. Fique por aí. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, nem para o casamento. Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. A gente no consultório, às vezes, tenta ficar tirando um pouquinho. Cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível. Busque aquilo que te faz bem. Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas. Esse ambiente todo vai nos levar, acho, para o pior caminho. Então, vamos lá. Sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais.
Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, já de volta aqui pelo nosso canal 14, pelo aplicativo de celular, pelo nosso site. Estamos também no Facebook e no YouTube, são as plataformas que ligam a nossa programação. Nosso convidado hoje é o juiz Mário Romano Majone, aqui nos estúdios da TV Cidade. Ainda dentro desta área da infância e da juventude, é uma engrenagem muito grande, né, doutor Mário? Mas eu queria lhe fazer uma colocação também. Foram muitas as intervenções suas em casos de família, retirando crianças de famílias, enfim, por divergências, por conflitos entre pai e mãe, separações, de quem fica à guarda. Nos fala um pouquinho desse trabalho também, que deve ser bastante árduo. Com certeza. Nessa área das adoções, então, nós temos um trabalho, eu diria assim, gigante em comparação com outros números de outras comarcas. Nós aqui em Farroupilha faz mais adoções do que Caxias do Sul, por exemplo. Nós tivemos no ano de 2015 31 adoções em Farroupilha, em 2016 25, e esse ano, se eu não estiver equivocado no meus números, deve ser 21 ou 22. O ano de 2015 foi excepcional, pois tivemos grupo de 6 irmãos, 2 grupos de 5 irmãos. Avolumou. Então isso gera um grupo de 6, 2 de 5, são 16 pessoas, né? Então você conseguindo encaminhar esses grupos grandes para adoção, acaba resultando um número muito grande de adoções. E é um trabalho fantástico, eu diria assim. Eu estava esses dias andando ali no Dindim, ali no Natal, com a Mariana, minha filha de 3 anos, e chegou o casal com uma criancinha, assim, mais ou menos da idade da Mariana. Disseram, lembra de nós? E eu não lembrava deles, né? E eu já, quando alguém chega para conversar comigo com uma criança e pergunta se eu lembro, eu já antevejo ali o que houve uma adoção aí. Sim. E aí fiquei conversando um pouco com esse casal, e assim a facerice deles e a alegria deles é algo que não tem preço, assim, profissionalmente isso é muito gratificante. Então esse reconhecimento do trabalho, e não só o reconhecimento do trabalho, é você ver que você semeou uma semente que está aí sendo bem cuidada. Bem cuidada, que está crescendo. E que está crescendo, essa plantinha aí com todo o cuidado. Então isso é lindo, né? Os casos de adoção são assim, quando eu penso que eu já vivi quase todos, aí aparece algum novo, né? Eu tive agora, não muito tempo, um casal que me procurou, que adotaram gêmeos, e um dos gêmeozinhos faleceu antes de ser adotado, então não houve destituição do poder familiar, e eles vieram com a indagação se poderiam adotar esse que faleceu lá atrás, anos atrás, se poderiam adotar ele agora, uma adoção póstuma, né? Achei assim algo fantástico desse casal, essa preocupação em reconstruir a história do filho que adotaram, né? Então tudo isso é grandioso, a meu ver. Isso torna cidadãos amanhã que vão ser, eu tenho certeza, esses pequenos ali que estão sendo cuidados por esses pais. E isso vale para o filho biológico também. Então os pais devem cuidar bem dos seus filhos. Essa é a essência do trabalho da adoção. Então os pais biológicos devem adotar os seus filhos biológicos, o que muitas vezes não acontece também, né? Então, assim como quem adota deve adotar e ver
aquela criança, aquele adolescente como filho e não ter nenhuma dúvida, eu vou ter medo se o pai biológico pode vir atrás, se a mãe biológica pode vir atrás. A Mariana, a Júlia, o Murilo são meus filhos, alguém pode vir atrás e dizer não são filhos do Mário? Não pode, né? Então, na verdade, eu sou o pai deles. É triste, por exemplo, você ver alguém que assumiu a paternidade durante 10, 15 anos e exerceu essa paternidade, e aí de repente no momento de separação a mulher disse que o cidadão não era pai daquele ser, daquele filho, e aí o cidadão, ao invés de continuar a exercer essa coisa grandiosa que é ser pai, entra com um processo de exclusão negatória da paternidade. Então isso é triste, né? Assim, para mim é alguém que não entendeu o que é ser pai, o que é ser mãe. Então eu tenho um amor por essas questões, porque entendo que é por aqui que passa a construção da boa justiça, né? Então é uma área ampla, assim, que ela envolve muito sentimento também, então eu me envolvo muito com as pessoas, por exemplo, as crianças da Casa Lar, eu costumo volta e meia visitar elas para poder conhecer elas, melhor conhecer pessoalmente. Nesses casos eu entendo que é muito melhor, porque então você não vê um processo na tua frente, mas você lembra, não, esse é aquele pequeno lá, sim, essa é aquela menina, outra, esse é aquele grupinho de irmãos, então você grava já as fisionomias, a história, tanto que quando é grupo de irmãos, por exemplo, ou os maiorzinhos, quem encaminha para adoção é quem faz os contatos é a Casa Lar, porque tem a psicóloga, a assistente social, a Rejane e a Vanusa, que elas conhecem as crianças mais de perto, têm facilidade para expor para as pessoas, para os interessados, como são as crianças. Também isso faz toda a diferença, a meu ver, no momento de encaminhar alguém para adoção, né? Conhecer bem a criança, o que a criança espera, aí você pode contatar com o interessado e já falar com ele a respeito disso, para evitar também que se comece um processo de aproximação e que se tenha que parar o processo logo adiante, porque não deu certo, né? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter um olhar diferenciado. Aqui nós estamos tratando com pessoas, não é um produto, não é uma cadeira que eu vou lá e digo, não gostei da cadeira, eu vou trocar. Não é assim que funciona, né? Infância e juventude tem que ter, a meu ver, todo esse espírito de proteção integral, de amor, de carinho. E essa questão de intervenção, daqui a pouco, de separações de casais, guarda para cá, guarda para lá, o senhor teve que intervir muito. Como é que está esse assunto, doutor Mário? É assim, é ruim quando o casal, a meu ver, às vezes é tamanha a disputa entre os pais que há de se perguntar se não era melhor retirar dos dois, né? Então, assim, não pode o pai e a mãe ficar jogando um contra o outro, apresentando o outro como uma pessoa má, malvada. Aí a pessoa escolhe na hora, e querem que o juiz resolva, né? Na hora de fazer os filhos, não há intervenção do juiz. Então, na hora de cuidar deles, as pessoas também têm que... Então, escolham bem, as mulheres escolham bem quem vai ser pai dos seus filhos, os homens escolham bem quem vai ser mãe dos seus filhos, porque do contrário as consequências depois se fazem presentes, né? Então, por exemplo, a questão da violência doméstica, quem bateu numa, bateu na outra companheira, bateu na terceira companheira, vai bater em todas, vai bater na quarta também, a não ser que aconteça. Eu acredito que a pessoa consiga superar isso, mas a pessoa, para poder superar isso, precisa buscar um acompanhamento, um tratamento, e geralmente algumas pessoas não buscam isso. Então tem que estar ligado para essas coisas, né? Para essas questões. Por exemplo, agora eu estava de plantão a última semana aqui no recesso, e meu Deus, todo dia 1, 2, 3 ocorrências de Maria da Penha. Agressões, desde agressão assim, aquela que tu vê que não é grave, mas outras graves, de faca, de soco, de pontapés, espancamento, de arrastar pelo chão. Ninguém é dono de ninguém, então as pessoas têm que se respeitar. O homem não é proprietário da mulher,
A mulher também não é proprietária do homem, assim, não deu certo a relação, vai para outra, segue o caminho, se tem filhos, cuidem bem dos filhos, não fiquem jogando assim, os filhos uns contra os outros. São questões assim, que são tormentosas e que deixam, assim, muitas vezes, para decidir, é complicadíssimo. Tem muitas vezes, assim, Adamati, que realmente você chega ali e você não sabe se é melhor deixar com o pai ou melhor deixar com a mãe, ou se era melhor não deixar com nenhum dos dois, de tão ruins que eles se mostram ali na audiência. Imagina lá na vida íntima da família, se ali eles conseguem ser ruins assim um com o outro, quando eles estão a sós, deve ser o inferno, né? Então isso é extremamente ruim, não faz bem. Eu costumo zelar nessa área, assim, tento ao menos, faço bastante audiência também nessa área, tentando conciliar, mas eu vejo que às vezes não tem jeito mesmo, né? As pessoas são de tal forma raivosas uma com as outras que provocam assim, um dano gigantesco nos filhos e em si próprios, né? Porque não é só nos filhos, não. A pessoa acaba se prejudicando nisso tudo também. Bom, para fecharmos, até demandaria muito mais tempo, mas enfim, o tempo está esgotado. Doutor Mário, o senhor acredita que essa questão da Lei Maria da Penha é a fomentadora da violência? Ou melhor, da Lei Maria da Penha não, a questão da violência contra a mulher é fomentadora de uma série de atitudes violentas que o ser humano possa ter? Com certeza. A meu ver, assim, o respeitar limites é o caminho. Por exemplo, evasão escolar. A criança até os 18 anos ir para a escola. É uma coisa simples. Os pais fazerem um filho para a escola. Todos esses meus aqui, adolescentes infratores, não frequentam regularmente a escola. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Quando você não consegue respeitar um limite simples de ir às 8 da manhã, às 7 da manhã lá para a escola e ficar até um meio-dia na escola e tornar isso uma rotina durante o ano, você não vai conseguir respeitar outros limites. Então os pais têm que se dar conta da relevância que é o respeito ao limite. Quando os pais não conseguem respeitar um ao outro dentro de casa, ou fora de casa, onde quer que seja, e partem para a ignorância, isso é um fomentador. Eu diria assim, um dos grandes fomentadores da violência são os pais, que acabam... A pessoa que é abusada sexualmente ou se torna um abusador no futuro, ou geralmente se torna um abusado. Então, essas pessoas que às vezes nós achamos que são uns monstros e realmente o são, geralmente foram vítimas também. Então tem que ter esse olhar criterioso. Agora, não dá porque alguém foi vítima aceitar que ele vitimize as outras pessoas. Então chega um momento que tem que romper esse círculo. E eu zelo por isso. Então, a meu ver, Maria da Penha tem que ter um cuidado grande. A questão educacional tem que ter um cuidado enorme, os pais. A questão de impor limite para os filhos, limite mínimo, não quero quartel também. O Winnicott dizia que se você mantiver a disciplina num regime extremamente autoritário, até vai funcionar durante um determinado tempo, mas no momento que quebrar, romper a porteira, ninguém mais segura a boiada. Tem que haver o limite com autoridade, no sentido de que a pessoa tenha consciência de que deve respeitar o limite. E isso se constrói todo um processo de construção, que começa lá quando são pequenininhos e vai desde quando se morre, né? Então, é uma construção conjunta, mas que começa principalmente lá na família. Com certeza. Doutor Mário, agradeço mais uma vez pela sua atenção, pelo tempo que o senhor tem dedicado à nossa TV Cidade também. Foi muito bom ter estado com a sua presença aqui nesse período. Muito obrigado. Feliz 2018. Feliz 2018 a todos. Tudo de bom para todos. Obrigado. Dr. Mário Majoni foi o nosso convidado no programa de hoje, falando sobre diversos assuntos, e desta forma o programa Cidade Aberta vai chegando ao seu final. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Um bom 2018 também. A gente vai reiterando seguidamente isso, porque o ano novo também é momento de renovarmos as nossas esperanças, os nossos sonhos,
melhorarmos as nossas atitudes também. A gente tem que fazer um exame de consciência, daqui a pouco dá para melhorar e acho que é oportuno. Ninguém é 100% perfeito, mas também a gente não quer ser totalmente errado. Vamos rever as nossas atitudes e que o ano seja muito promissor para todos. Muito obrigado, até o nosso próximo programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha. Até a próxima, valeu!